Senador Reisen. Senhor presidente, senhor relator. Fique à vontade. Doutora Natália, doutor Cláudio, prazer. Colegas senadoras, senadores, presentes tem poucos aqui, mas alguém está no sistema remoto. Só fazer primeiro uma colocação. O doutor Cláudio fala que o governo não fez nada. Felizmente, a nossa mídia mostra pouco. Aqui, BBC de Londres, 20 de maio, paradoxo, Brasil, na América Latina, onde baixou a pobreza. Panamá e Brasil. BBC de Londres, 20 de maio. Aqui está o Wall Street Journal, também, isso aqui agora de 22 de junho, né, onde também fala que o Brasil está voltando a crescer depois da pandemia. Alguma coisa foi feita, não foi por conta. Então, só para ele responder o que o senhor falou. Foi colocado aqui também que não fez nada. Nunca se liberou tanto dinheiro para a saúde como liberou em 2020, continua liberando em 2021. O ano passado, para os estados brasileiros e municípios, foram 175 bilhões de reais. E mesmo assim se vê a farra do dinheiro, né, onde respiradores nesse consórcio do Nordeste foram comprados numa indústria da maconha. O senador Girão insiste nesse assunto e deve falar nesse tema. Da mesma forma, acho que em Manaus, não sei aonde, alguém que vende vinho está vendendo respirador. E aí é muito complicado, mas dinheiro houve, né? E foi repassado aos estados e municípios, também aos próprios hospitais. E repetir um fato que já vem dizendo, os hospitais filantrópicos têm quase 30 mil leitos de UTI, né? Já com renovados aqueles valores que o Ministério paga, são R$ 1.600 por dia, quase 30 mil leitos. No meu estado, triplicaram os leitos do ano passado, de março até março desse ano. No Brasil, quase dobraram os leitos de UTI Covid. Então, esse é o ponto. O doutor Cláudio é da Fiocruz, uma instituição importante para o Brasil e para o mundo. Eu fiz outro dia falando para o doutor Dimas, o Butantan recebe esse ano do governo Bolsonaro, que está criticando aqui, mais de 8 bilhões de reais. A Fiocruz vai ser 7 bilhões e meio. Inclusive, o Complexo Santa Cruz, dessa compra da vacina, do acerto feito a semana passada, entre o Ministério da Saúde, Fiocruz e AstraZeneca, vai possibilitar, acho que o Complexo Santa Cruz, que é muito importante. Então, fica ruim estar falando de um parceiro dessa monta. A crítica que é feita pela Fiocruz, a crítica que é feita pelo Butantan ao governo. Essa é a minha colocação. A senadora Kátia fez uma colocação ali das mortes. Doutora Natália, só vou fazer uma colocação aqui. Os Estados Unidos praticamente vacinou toda a população, senador Renan, preste atenção. Vacinou toda a população. O dado de ontem, 598 mil mortes nos Estados Unidos, com toda a população vacinada. O Brasil, 476, hoje 400 e pouquinho mais, né? Então, também, não é a questão da vacinação. Aqui tem uma informação que são dados públicos, né, nesse processo. Bom, doutora Natália, a senhora considera tecnicamente correto afirmar que a ciência comprova a ineficácia da droga ivermectina quando temos 5 meta-análises favoráveis, sendo 2 já publicadas, uma em maio, Dr. Pierre Corey, e a outra agora em 6 de junho, Dr. Timóteos, tendo um pré-print da doutora Tess Lowry, uma das maiores especialistas do mundo em medicina baseada em evidências, e o Dr. Andrew Hill, e a recente Dr. Carley, da famosa clínica Mayo dos Estados Unidos. A senhora saberia nos dizer se a meta-análise do Dr. Corey, que fez com que o NIH norte-americano, desde janeiro de 2021, passasse a permitir o uso de ivermectina off-label nos Estados Unidos? Por favor, doutora Natália.
Obrigada, senador. Em relação à vacinação nos Estados Unidos e o número de mortes que se acumulam no país desde muito antes da vacinação, é claro que os Estados Unidos também tiveram uma passagem muito difícil pela pandemia e o acúmulo de mortes lá é muito grande e tão lamentável quanto o nosso. Eles também passaram por períodos difíceis de adesão às medidas restritivas, mas, ao passo que começaram a vacinar e fizeram uma vacinação bastante eficiente e rápida, o número de casos de hospitalizações e de mortes caiu bastante. Caiu tanto que, em muitos locais dos Estados Unidos, já estão retomando o que a gente tanto queria, que é a vida normal, inclusive com a liberação de bares, restaurantes para operarem, liberação em alguns estados, em alguns locais dos Estados Unidos, para que as pessoas já andem sem máscara nas ruas, em espaços ao ar livre. Então, é um país que investiu em campanha de vacinação, que fez uma campanha de vacinação eficiente, rápida e abrangente, e que, claro, fez a compra antecipada dessas vacinas que garantiu que eles pudessem fazer essa campanha de vacinação tão eficiente. Então, comparar, simplesmente dizer, nos Estados Unidos morreu mais gente do que aqui, primeiro, eles passaram por um período tão ruim quanto o nosso, mas eles efetivamente enfrentaram a pandemia com uma ótima campanha de vacinação e com a implementação de medidas de segurança, de medidas preventivas. Aqui não, aqui nós não fizemos. Então, a gente não pode simplesmente comparar o número total de mortes e dizer... Não estou comparando, Brasil... só estou citando, só citei. Pois não, e eu só estou comentando a sua citação. Em relação à comprovação da ivermectina, primeiro, a gente não comprova ineficácia em ciência, a gente não pode comprovar uma negativa. Por isso que quando a gente, inclusive, fala para a imprensa que a cloroquina é comprovadamente ineficaz, a gente está usando ali uma liberdade jornalística para que as pessoas entendam que as evidências acumuladas até agora indicam que a cloroquina não é uma medicação que serve para a Covid-19, mas comprovar ineficácia não é uma qualidade da ciência. A gente não pode comprovar uma negativa. A gente simplesmente acumula todas as melhores evidências obtidas com os melhores estudos da melhor qualidade, justamente nas meta-análises que o senhor cita, senador. Mas meta-análises, elas só são tão boas quanto os estudos que elas incluem. Meta-análises, elas são feitas levando em conta, quando elas são boas meta-análises, os melhores estudos feitos sobre aquele assunto e classificando esses estudos justamente na sua capacidade estatística de que a gente possa confiar naqueles resultados e na sua qualidade metodológica. Se a gente fizer uma meta-análise só com estudos fracos, a gente vai ter uma meta-análise fraca. E daí a gente vai poder... Muito obrigada. E daí a gente vai poder dizer comprovadamente que algo funciona, mas quando, na verdade, o conjunto das evidências que foi contemplado naquelas meta-análises é um conjunto de evidências fracas. Então, nós precisamos ter meta-análises bem feitas. O grupo Cochrane é um grupo que faz isso muito bem. Reúne meta-análises de qualidade que são feitas avaliando e classificando os melhores trabalhos que foram feitos com a melhor metodologia e analisando o poder estatístico de todos esses trabalhos. Então, essas meta-análises, que principalmente as do grupo Cochrane e de alguns outros grupos, que são meta-análises de qualidade, é que devem ser levadas em conta. Não cabe aqui a gente ficar avaliando trabalho por trabalho. O que eu trouxe na minha apresentação inicial foram exemplos de alguns trabalhos para mostrar como a ciência funciona, mas não cabe, nem temos tempo aqui de ficarmos juntos avaliando a metodologia aplicada em cada trabalho, em cada artigo publicado. Isso, inclusive, já foi feito pela comunidade científica e está avaliado em diversos fóruns científicos. Tenho certeza que Cláudio também acompanhou. Então, essa avaliação ela já é feita pelos pares, quando o artigo é publicado em boas revistas, e pela comunidade científica, porque nós sabemos que até boas revistas, às vezes, publicam artigos que não são de qualidade. E, durante a pandemia, a comunidade científica tem sido muito ativa
em avaliar e ajudar essa avaliação dos pares, que tem sido feita com bastante pressa. Então, eu realmente não vejo sentido em ficar debatendo aqui artigo por artigo, porque nós precisamos olhar o conjunto de evidências, e o conjunto de evidências mais robusto que nós temos hoje indica que a ivermectina não é um medicamento apropriado para o tratamento da Covid-19. Não sei se Cláudio gostaria de comentar alguma coisa. Me parece que o senador Reis ainda tem mais perguntas. Vamos seguir aqui. Por favor. Ainda falando, de acordo com a resolução do CNS 466 de 2012, que regulamenta as pesquisas em seres humanos no Brasil, em seu item 3º, inciso 2, letra F, se houver necessidade de distribuição aleatória dos participantes da pesquisa em grupos experimentais de controle, assegurar que, a priori, não seja possível estabelecer as vantagens de um procedimento sobre outro, mediante a revisão de literatura, métodos observacionais ou métodos que não envolveram seres humanos. No ensaio clínico de Manaus foram incluídos pacientes do SUS, em geral com mais de 50 anos ou com graves comorbidades, conhecida como fatores de risco para prever maior mortalidade no Covid-19. Portanto, muito vulneráveis, que tinham no Hospital Delfim Aziz, o único hospital para assistência médica. Não havia qualquer critério de exclusão e confirmação diagnóstica só seria feita durante o tratamento, mas os pacientes teriam que usar uma droga de acordo com o grupo para qual for sorteado. Se a senhora fosse membro de um comitê de ética em pesquisa e esse protocolo fosse apresentado para a sua relatoria, a senhora aprovaria eticamente aceitável e por que motivos? Senador, eu não sou e nem poderia ser membro da CONEP ou de qualquer comitê de ética de análise de medicamentos, porque essa não é a minha especialidade, mas o trabalho de Manaus foi aprovado pela CONEP, foi aprovado pela nossa Comissão de Ética Nacional. Então, não cabe a mim dizer, cabe à CONEP, e a CONEP já disse. A CONEP, vou lhe dizer, esse assunto está em investigação no Ministério Público Estadual. Já teve um trabalho no Ministério Público Federal que não foi arquivado, e tem um trabalho agora no Ministério Público Estadual do Amazonas. E também eu estou pedindo à Polícia Federal para investigar. Tem dados errôneos no CONEP e a dose foi letal, com as 22 pessoas mortas. Senador, a dose não foi letal. Foi uma dose estabelecida em protocolos anteriores e não cabe ao Ministério Público Federal. A dose foi letal. Depois isso vai ser comprovado. Estão investigando e vai ser comprovado. A CONEP é responsável ainda falando por em isso. ética, eu entendi que a senhora se auto-intitula comunicadora científica, sendo graduada em biologia. Lhe pergunto, qual a sua experiência como cientista? Trabalhou aonde antes de criar o seu Instituto de Questão e Ciência? Qual o índice H do seu currículo profissional? Eu me graduei em Ciências Biológicas pela USP, senador. Depois eu fiz o meu doutorado em Microbiologia, também pela USP, pela Universidade de São Paulo. E lá também eu conduzi diversos projetos de pesquisa, como pós-doc, que é o período onde a gente já é um pesquisador independente e participa de grupos de pesquisa. E antes de me dedicar mais completamente à comunicação de ciência, quando eu fundei, então, o Instituto Questão de Ciência. Então, a minha formação é em microbiologia, minha formação de pesquisadora, e depois comecei a trabalhar também na área de comunicação de ciência e promoção de pensamento crítico e racional. O índice H, senador, ele é uma métrica usada para acadêmicos, para pessoas que se dedicam à vida acadêmica e à carreira acadêmica. A minha dedicação à vida acadêmica, ela não é a minha atividade principal. Eu mantenho, como eu mostrei nos slides, não sei se o senhor estava presente, eu mantenho uma atividade acadêmica e um vínculo de pesquisa, porque eu considero extremamente importante manter esse vínculo até para o meu trabalho como comunicadora de ciência. Então, eu participo hoje de um projeto de pesquisa no Instituto de Ciências Biomédicas na USP, no Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas, e eu estou indo agora para a Universidade de Colômbia como professora visitante para passar 2 anos desenvolvendo projetos de pesquisa em comunicação de ciência e diplomacia científica. Então, acabei trazendo a comunicação de ciência também como uma área de pesquisa, o que é uma grande satisfação para mim, porque no Brasil essa área não é muito valorizada ainda dentro da academia, mas na Universidade de Colômbia ela é. Tanto que o departamento onde eu vou trabalhar nos Estados Unidos se chama Ciência e Sociedade, e é um departamento justamente criado para fazer essa ponte entre a
academia e a sociedade. O índice H, portanto, ele serve para metrificar aquelas pessoas que se dedicam exclusivamente à atividade acadêmica. Eu tenho algumas publicações acadêmicas, científicas, mas a maior parte das minhas publicações é de conteúdo de divulgação científica. Se o senhor quiser avaliar o meu currículo Lattes, que é público, como de todo cientista, o senhor vai ver lá as minhas publicações acadêmicas. Só esse ano, por exemplo, senador, eu publiquei 4 artigos científicos sobre comunicação de ciência, desinformação e negacionismo. E só nessa semana eu publiquei 4 artigos jornalísticos sobre o mesmo tema. Então, a minha produção mais constante é a produção de conteúdo de divulgação. E se o senhor gostaria de metrificar o meu desempenho, teria que usar uma métrica adequada para o meu trabalho. O índice H é adequado para o trabalho de acadêmicos, como o Dr. Cláudio aqui do lado, que tenho certeza, se questionado pelo senhor sobre qual é o seu índice H, não vai ter o menor problema em exibir aí o tamanho do índice H que ele representa. Mas, no meu caso, a métrica adequada seria uma métrica que pudesse avaliar a minha produção de conteúdos de divulgação científica, que é a minha atividade principal. Então, espero que satisfaça a sua curiosidade. Só que eu estou falando, Dr. Satoshi Omura, Nobel de Medicina em 2015, é um dos pais da ivermectina e recomenda a ivermectina. Só para fazer essa colocação a Vossa Senhoria. Senador Reis, só para informação de Vossa Excelência, é que recebemos a comunicação agora do Ministério Público Federal, do 8º Ofício do Amazonas, que o inquérito que Vossa Excelência fez referência já foi arquivado. Eu faço, inclusive, menção à última página aqui do despacho de Sua Excelência, o Procurador da República, Rafael da Silva Rocha, onde ele diz: ante o exposto, termina o arquivamento da presente notícia de fato nos termos do artigo 4º, parágrafo 4º da Resolução 174 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, ressalvado disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal. Só para trazer... Eu vou lhe esclarecer. Do Ministério Público Federal, tem um procurador do Rio Grande do Sul, tem um procurador de Minas Gerais, tem um procurador de Goiás. Esse processo já foi arquivado. Não foi arquivado, não, porque concluiu porque eles queriam resolver um problema do Rio Grande do Sul, Goiás e Minas Gerais. O que corre hoje, que estou falando, e existe, é no Ministério Público Estadual de Manaus, do Estado do Amazonas. Esse processo está em andamento, inclusive um pedido meu na Polícia Federal para poder fazer a avaliação. Só informando Vossa Excelência que estamos aqui. Não, encaminharei para a Vossa assessoria. Não, federal eu sei. Lhe digo dessa situação dos 3 procuradores que eu já conversei. O senhor já tem conhecimento, então, do resultado do inquérito do Ministério Federal? Sim, mas o estadual existe, só para lhe fazer uma colocação. E fazer uma colocação aqui, doutora. Quando fala, por exemplo, aqui tem 15.670.754 vidas salvas. E o tratamento precoce, sim, foi utilizado nesse processo aqui. Se não fosse, senador Renan, nós teríamos muito mais gente morta. Inclusive, a crítica que a gente quer fazer são aos médicos, aos cientistas que estão sofrendo bullying hoje dentro das universidades, na USP, por exemplo, Universidade Federal do Rio de Janeiro e outras tantas. As pessoas que acreditam na ciência e discutem e debatem esse procedimento. Então, isso é muito ruim. Milhares de médicos no Brasil inteiro são responsáveis por essas 15 milhões de vidas. Senão seria muito mais, negando um tratamento que em vários municípios brasileiros, vou citar um caso de Serrana, São Paulo, que já falei aqui, repito, foi feita a vacinação em toda a população. A letalidade serrana é 1,95. Porto Feliz, São Paulo, prefeito Cássio Prado, médico, aplicou o tratamento, letalidade 1,14, ok? Então, assim eu podia citar dezenas de municípios no Brasil que têm esse trabalho, inclusive o estado do senador Randolph, eu tenho dado, né, a letalidade é 1,50, é a menor letalidade do Brasil. Rio de Janeiro é 5,9, e lá eles usam esse tratamento. Então, para colocar assim, várias situações existem nesse processo. Então, nós temos que cumprimentar esses médicos que, corajosamente, contra tudo e todos, estão salvando vidas pelo Brasil lá fora. Senão a situação seria muito pior. Então, só essa colocação que eu queria fazer. E uma última pergunta.
Segundo o Tratado Clássico de Farmacologia de Goldman e Gilman, tomada em doses adequadas, a cloroquina é um fármaco extremamente seguro, extraordinariamente seguro. Em relatório oficial, os membros do grupo de estudo de antimaláricos da OMS não concluíram existir um risco maior de morte súbita com os antimaláricos, considerando o uso extensivo por mais de 50 anos e a administração de centenas de milhões de doses. De acordo com o Formulário Nacional Britânico, os efeitos adversos no coração da cloroquina são raros ou muito raros, sendo que a cloroquina é muito tóxica em superdosagem. A superdosagem é extremamente perigosa e difícil de tratar. Para a senhora, os efeitos adversos da cloroquina são doses dependentes ou idiosincráticos? São reversíveis ou são irreversíveis? Qual a conduta médica a ser tomada quando o paciente apresenta náuseas, vômitos e diarreia de alta intensidade após o uso da cloroquina? E se o senador Reis me permite, só para acrescentar, porque se a senhora puder discorrer sobre a diferença entre os índices de letalidade e mortalidade, qual é o mais comumente aceito em relação à contabilidade, às estatísticas do coronavírus? Deixa eu responder por partes as perguntas do senador. Em relação às vidas que foram salvas, senador, os 15 milhões que o senhor tem aí na sua plaquinha, eu também concordo com o senhor que temos que cumprimentar os médicos brasileiros que lutaram na vida de frente, que são responsáveis por salvar vidas. Com certeza, nós temos aqui que deixar a nossa admiração e os nossos cumprimentos por esses médicos. Mas eu devo salientar também, senador, que desses 15 milhões, quantas pessoas passaram por sofrimentos evitáveis? Quantas pessoas desses 15 milhões ficaram com sequelas, que a gente não sabe nem por quanto tempo vão ficar? Então, dizer que nós temos que comemorar 15 milhões de curados é lembrar também que são 15 milhões de pessoas que foram acometidas por uma doença que traz dor, que traz sofrimento e que traz sequelas. Esses 15 milhões passaram por tudo mortes. isso. Lamento também. E, com certeza. Então, só para lembrar, senador, que esses 15 milhões, eles representam muito mais do que simplesmente o número de curados. Eles representam dor, sofrimento, sequelas que muitas vezes, quando é no caso, por exemplo, de um jovem atleta, para pegar de novo o gancho da Copa América, imagina um jovem atleta que fica com sequelas respiratórias de Covid e perde a sua carreira profissional. Então, esse jovem atleta, ele está dentro dos 15 milhões. Em relação às cidades que usaram ou não usaram cloroquina e como se saíram na pandemia, eu acho que o senhor não estava aqui de manhã cedo na hora que eu fiz a minha apresentação, mas eu tenho certeza que ela deve estar disponível para o senhor, que lá na apresentação eu coloquei exatamente o perigo da gente não eliminar os diversos fatores de confusão e atribuir a uma única intervenção o efeito de a queda, por exemplo, do número de casos. Essas cidades que usaram cloroquina, quais são as outras características dessas cidades? Qual é a pirâmide etária? Qual é a mobilidade urbana? Como é a densidade demográfica? Para saber essa resposta, se foi o tratamento precoce que teve algum efeito, a gente precisa fazer comparações justas. Então, comparar esses municípios com municípios similares que não usaram, e, por exemplo, ou fazer os testes clínicos que realmente podem dizer se aquela intervenção, aquele medicamento funciona ou não. Mas a gente deve tomar cuidado com essas afirmações de que tal país usou e melhorou, ou tal cidade usou e funcionou, porque existem diversos fatores de confusão numa comunidade e isolar esses fatores de confusão é justamente um trabalho epidemiológico muito difícil. Em relação à cloroquina ser um medicamento seguro, é óbvio que ela é um medicamento seguro para malária, para doenças reumatoides, para doenças autoimunes, e é um medicamento muito bom. Então, nunca ninguém aqui contestou que a cloroquina seja um bom medicamento, aprovado, seguro, testado para as doenças
nas quais ela é utilizada. O problema é usar a cloroquina em combinação com outros medicamentos para doenças onde ela nunca foi testada. Esse é o risco. Agora, eu não posso responder, senador, sobre conduta médica. Isso eu vou passar para o meu colega, para o doutor Cláudio, porque eu não sou médica e eu jamais poderia, então, me atrever a responder essa pergunta. Se o Cláudio puder me ajudar. Bom, obrigado pelas suas palavras, senador. Eu gostaria de comentar o conjunto. Primeiro, em relação à diminuição da pobreza. Eu acho que a população brasileira deve ao Congresso Nacional boa parte das poucas notícias positivas que houve ao longo do ano passado. Vamos nos lembrar que houve uma proposta do governo inicial de auxílio emergencial, que, se não me falha a memória, era de R$200, que foi rebatida nas casas legislativas, até que se chegou a uma nova proposta de auxílio emergencial, que foi o triplo, que foi de R$600. Não se trata de mérito do Executivo ou do Legislativo, porque nós não estamos falando de dinheiro do Executivo ou do Legislativo. Tanto dinheiro para o auxílio, como dinheiro para a saúde, como para hospitais, como para a Fiocruz, como para o Butantan. Isso é dinheiro do povo brasileiro, isso é nosso dinheiro, que está sendo usado para uma finalidade ou para outra finalidade. E nossa expectativa sempre é de que aqueles que detêm o poder, seja no Legislativo, no Executivo ou mesmo no Judiciário, dirijam este dinheiro conforme as maiores necessidades. E acho que houve uma opção naquele momento que dirigiu dinheiros da população brasileira para benefício da população brasileira. E isso foi um destaque internacional de que, de fato, houve uma inflexão importante numa curva que vinha ascendente da pobreza brasileira, em que voltamos a ter miséria ascendente e voltamos a ter fome ascendente. Então, essas questões estão aí em todos os anuários. O senhor citou uma das fontes, eu recomendo também que veja essas outras curvas que andam junto com esta. Infelizmente, esta curva de diminuição da pobreza não se sustentou neste ano, foi um lapso curto de tempo, e agora a pobreza continua aumentando, embora com o crescimento do PIB. Isso mostra uma mazela histórica do nosso país, em que o país enriquece e as pessoas empobrecem. Quer dizer, nós temos menos comida na mesa do brasileiro, menos dinheiro no bolso do brasileiro, embora alguns segmentos da economia estejam lucrando muito, particularmente o segmento do mercado financeiro brasileiro. Mas este lucro não tem revertido em qualidade de vida ou em qualquer benefício para boa parte da população brasileira. Da mesma forma, o dinheiro que foi destinado o ano passado ao combate à Covid foi um dinheiro destinado pelo Congresso Nacional, recursos da população brasileira, recolhidos em impostos, taxas, tarifas, as mais diferentes formas de arrecadação. Infelizmente, o orçamento aprovado para este ano para a saúde é inferior ao do ano passado e não destinou qualquer tipo de rubrica específica para o combate à pandemia, sabendo-se que ela não teria acabado. Então, eu acho que isso também deve ficar claro a todos. Em relação à cloroquina, de fato, o Goodman, eu admiro, o Goodman é um livro desde o tempo em que eu era estudante, e claro, vem sendo atualizado, continua a ser um livro de referência, e fala da segurança de medicamentos. Mas existe um princípio básico que antecede as próprias avaliações do Goodman e deve estar no seu prefácio, que o medicamento só é seguro se ele é utilizado de forma útil. Qualquer medicamento utilizado para alguma indicação para a qual ele não serve, para a qual ele não tem eficácia, é um medicamento necessariamente inseguro. Tem aquela máxima, a distância, a diferença entre o remédio e o veneno se dá na dose. Nem sempre é apenas a dose. Muitas vezes a indicação pode ser por reações idiosincráticas. Eu não ouvi completamente o quadro do paciente que o senhor falou, mas isso não veio ao caso.
Eu não clinico atualmente, já tive meu tempo de clinicar em emergência, UTI, etc. Atualmente eu não clinico, mas os efeitos comuns, mais comuns, efeitos adversos mais comuns da cloroquina, nos seus aspectos clínicos de sinais e sintomas, foram aqui apresentados por Vossa Senhoria, e eles são tratados com as medidas de suporte respectivas. A arritmia cardíaca vai ser tratada com correção hidroeletrolítica, eventualmente com a utilização de medicações antiarrítmicas. Outros sintomas são tratados conforme a necessidade, conforme a característica de cada um e a característica necessariamente de cada paciente. Os tratamentos nessas condições são individualizados, obedecendo a protocolos, muitos deles consagrados, outros deles protocolos institucionais. O que acho que é importante aqui, já existe, está sedimentado, claro que qualquer coisa na ciência pode ser questionada no futuro, mas para o momento, para o estado da arte científica hoje, nós temos evidência suficiente para saber que a cloroquina não produz efeitos benéficos em relação à Covid-19.